O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, a quem passo a palavra. Eminente presidente, cuida-se de agravo regimental em face de denegada decisão democrática do excelente Tribunal Estadual de Noronha, que implicou a negativa de provimento a recurso ordinário planejado por José Roberto Trico, com a consequente manutenção do indeferimento do respectivo pedido de registro de candidatura ao cargo de deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2014. Mercê da decisão agravada, o eminente relator, conquanto tem afastado a elegibilidade esculpida na linha L, manteve o indeferimento do pedido de registro em virtude do disposto na linha G, diante da rejeição pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo das contas relativas ao exercício financeiro de 2006, enquanto hora agravante esteve à testa do Consórcio Intermunicipal para a Conservação e Manutenção de Vias Públicas. De se notar que, ainda assim, o eminente relator, quanto à linha G, também afastou 2 dos 3 vícios tidos como insanáveis pelo acórdão atacado mediante o apelo ordinário, mas não superou a questão relativa à contratação de servidores pelo consórcio sem concurso público. Eu transcrevo o trecho do acórdão do Tribunal de Contas em que isso fica assentado. De acordo com o eminente relator, a Corte de Contas, aspas, deixou de analisar essa irregularidade no processo TC tal somente pelo fato de já ter havido sua apreciação anterior, fecho aspas, e além disso, o exame do acórdão prolatado no processo TC tal daria conta de que houve dano ao erário porque, aspas, e aqui é interessante o ponto, o processo seletivo não foi realizado, nem mesmo em sua forma simplificada, e o excepcional interesse público que o dispensaria não restou comprovado, sendo, aspas, evidente que a ilegal admissão de servidores causa prejuízo ao erário, seja porque eles passam a receber remuneração, seja porque a irregularidade praticada na admissão conduz a que não se faça a melhor escolha para a função. Ademais, o eminente ministro Fontal de Noronha aludiu à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, asseverando configurar irregularidade insanável, caracterizadora de ato doloso de improbidade administrativa, com violação à Lei 84/2992, a contratação de pessoal sem a realização de concurso público e, por isso mesmo, negou o provimento regimental pedivista. Ao analisar o caderno processual, trilhei compreensão diversa da externada pelo eminente relator em seu outro voto. Respeitosamente, entendo que não está caracterizada na espécie a inelegibilidade que cuida da linha G. Guardo convicção, desde a redação primitiva da linha G, de que a inelegibilidade se prende a prejuízos insanáveis concretamente verificados. Na mesma linha de entendimento, confira-se o magistério de Joel José Cândido, para quem, aspas, o prejuízo que tem relevância para caracterizar a irregularidade insanável é o prejuízo concreto, objetivo, efetivo e economicamente avaliável, não bastando o prejuízo puramente moral, a possibilidade de prejuízo ou prejuízo remoto ou em tese, fecho aspas. Sob a égide da redação dada pela Lei Complementar 135, esse entendimento se mantém. Comungo do pensamento de José Jairo Gomes, segundo o qual insanáveis são as irregularidades graves decorrentes de condutas perpetradas com dolo ou má-fé, contrárias ao interesse público, podem causar dano ao erário, enriquecimento ilícito ou ferir princípios constitucionais. Digo eu, além de insanáveis, as irregularidades devem caracterizar ato doloso de improbidade administrativa. Obviamente, não se exige a prévia condenação do agente por ato de improbidade administrativa, nem mesmo haja ação que tal em curso. Para a inelegibilidade da linha G, o requisito de que a irregularidade também configure ato doloso de improbidade administrativa tem a única finalidade de estruturar a inelegibilidade. No outro giro, forçoso reconhecer que é da própria Justiça Eleitoral a competência raciona em matéria para aferir e qualificar os fatos descritos no julgamento das contas, exclusivamente com vistas ao reconhecimento da inelegibilidade, não afetando outras esferas em que os mesmos fatos possam ser apreciados. Em boa síntese, assinala José Jairo Gomes que, aspas, não há falar em condenação em improbidade administrativa pela Justiça Eleitoral, mas apenas em apreciação e qualificação jurídica de fatos e circunstâncias relevantes para a estruturação da inelegibilidade em apreço, fecho aspas. No caso dos autos, a meu sentir, prejuízo concreto, efetivo, economicamente avaliável não houve, ou pelo menos não restou comprovado. Alude-se no acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a prejuízos genéricos, presumíveis, porque não realizado processo seletivo, simplificado que fosse. O prejuízo ao erário, como explicitado a Lures, veio assim descrito pelo acórdão proferido no processo TC 2636, aspas,
é evidente que a ilegal admissão de servidores causa prejuízo ao erário, seja porque eles passam a receber remuneração, seja porque a irregularidade praticada na admissão não induz a que se faça a melhor escolha para a função, fecho aspas. A meu ver, se os contratados trabalharam a contento e não houve prova em sentido contrário, a contratação ilegal não pode ser potencializada a ponto de atrair a peste de inelegibilidade em destaque. O vício, apurado na seara própria, há de ensejar consequências outras, distintas da inelegibilidade. Ainda que assim não fosse, hoje discordar do eminente relator, sempre respeitosamente, quanto a não ter havido, tecnicamente, rejeição de contas. Da leitura casada que fiz dos dois acordos da Corte de Contas de São Paulo, cheguei às conclusões de que, no acórdão PC 0295, a falta relativa à admissão de servidores sem concurso foi relevada, e no acórdão PC 002636 não houve rejeição de contas, mas sim julgamento quanto à irregularidade das admissões. Explico. No julgamento do processo PC 0209, relativo ao balanço geral do consórcio, eis a parte dispositiva do acordo, e eu transcrevo a parte em que a Corte de Contas acentua que, aspas, excluindo dos fundamentos da decisão recorrida as questões atinentes à falta de publicidade das peças contábeis, ao quadro de pessoal, à elaboração da peça orçamentária e à admissão de pessoal. De se ver que a questão relativa à admissão de pessoal foi explicitamente excluída do espectro de incidência da decisão relativa à rejeição de contas. De outro lado, o acórdão proferido no processo TC 002636, ao qual se fez referência expressa à moda de fundamentação indireta, não cuidou de rejeição de contas, mas sim da irregularidade das admissões e dos respectivos registros. A leitura do inteiro teor do acordo revela que estava em julgamento tão só, aspas, recurso ordinário contra a sentença que julgou irregulares as admissões e impôs ao responsável multa de 50 UFESPs, fecho aspas. O logo acima aludido recurso ordinário foi desprovido e mantida a sentença em totum. O responsável prefeito aético, José Roberto Trípoli, não foi condenado a ressarcir o erário, mas simplesmente a uma multa simbólica no valor de 50 UFESP. Não houve imputação de débito. Repita-se. Como consequência do julgado, não houve rejeição de contas, mas simplesmente negativa de registro das admissões empreendidas sem a realização de concurso público, justamente aquelas tidas pelo mesmo julgado como potencialmente danosas ao erário, tanto porque ensejaram pagamentos pelos trabalhos realizados, quanto porque, em tese, limitaram o acesso de pessoas mais capacitadas ao emprego público. Num tal contexto, ditado por peculiaridades do caso concreto, dentre as quais a controvertida natureza jurídica do consórcio público à época das contratações, animo-me a dizer que não se está diante de contas rejeitadas por irregularidades insanáveis que configurem ato doloso de improbidade administrativa, elementos essenciais para a caracterização do tipo da linha G. Forte em tais razões, pedido vênio, eminente relator, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental e ao recurso ordinário para reformar o acórdão do TRE de São Paulo e deferir o registro da candidatura do agravante ao cargo de deputado estadual. É como voto, eminente presidente. Ministro Tarcísio diverge do relator para dar provimento. Eu vou voltar atrás. Eu vi muito, até duas vezes, eu tinha uma dúvida na decisão do Tribunal de Contas. O ministro Tarcísio deu um enfoque ali que eu acho que ele está correto. Eu vou me penitenciar, vou voltar atrás e vou acompanhar, vou dar provimento. Então, Vossa Excelência passa a citar o ponto de vista do voto divergente. Isso. Reajusta, né? Eu vou ajustar meu voto. Do colegiado, e essa é a razão do colegiado, é da discussão e do debate levar às soluções. Ministra Maria Tereza. O relator está ajustando o voto e estou de acordo. Ministro Henrique. O relator, já pergunto. Ministro Gilmar. Também. De acordo. Poucos também eu acompanho. Proclamo que nos termos do voto do relator reajustado na sessão de hoje, foi dado provimento ao regimental para dar provimento ao recurso ordinário, reformando o acordo do TRE São Paulo, deferindo, portanto, o registro da candidatura do agravante José Roberto Trípoli
ao cargo de deputado estadual. Agora agradecendo a